Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula, uma mega revisão, né? Principalmente aí para o concurso da UFTM, né? A Faculdade de Uberaba, a Federal de Uberaba, e a banca é o Instituto AOCP, certo? Então, se você vai prestar aí uma outra prova que não seja esse concurso e que seja a mesma banca, fique tranquilo, é a mesma coisa, tá certo? A gente vai fazer essa aula sobre problemas de conjuntos, que é uma parte da matéria dentro da matemática que foi cobrada para esse concurso e que é muito cobrado pela banca em diversas outras provas. Então a banca tem muitas questões dessa parte da matéria, certo? Para a gente poder trabalhar à vontade. Tá? Então, para você que vai prestar alguma prova que é da banca Instituto AOCP, vale muito a pena você conferir. Se você vai prestar outra prova que não seja essa banca, mas que tenha esse assunto de conjuntos, também vale muito a pena. Quanto mais questões você trabalhar, melhor para você, tá certo? Então você teve acesso aí, né? O pessoal lá do nosso grupo teve acesso a esse material, tá? Eu selecionei 5 questões específicas recentes da banca para a gente colocar em prática sobre esse assunto, para a gente trabalhar e você ver o perfil, o passo a passo e assim por diante. Belezinha? Então, vamos organizar aqui, projetando a nossa primeira questão. Qualquer dúvida depois, eu vou ficar focado aqui nas nossas questões. Qualquer dúvida, tá? Você pode mandar lá no grupo depois, se ficar alguma coisa que você não conseguiu entender, enfim. Eu não vou ficar aqui olhando o chat para eu não me perder aqui na aula, tá certo? Vamos lá então. A primeira questão vai falar assim, ó. Em certa arena para a prática de beach tênis, alguns atletas tentam se proteger do sol usando equipamentos como boné e ou óculos, certo? Então nós já temos aqui duas situações. Nós temos o boné e nós temos o óculos. Para cada situação, a gente vai representar a partir de um conjunto. Já já a gente vai desenhar isso. Em um campeonato, aí nós temos o seguinte: 30 pessoas usavam exatamente um desses equipamentos. Então, 30 pessoas usavam um desses equipamentos, certo? Pode acontecer, né, a gente vai fazer uma análise agora, de ter pessoas usando o boné e também o óculos, tá certo? Bom, aí o problema fala, 21 pessoas, por exemplo, não usavam boné, tá certo? E o problema fala que 16 pessoas usavam apenas o óculos. Pega essa palavrinha apenas, dá uma circulada nela, passa um marca-texto, porque aqui é o pulo do gato e eu vou te mostrar. Aí o problema pergunta: sabendo que 10 pessoas usavam ambos, quantas pessoas participaram do campeonato? Então, o nosso problema resume em usar boné e usar óculos. Então, vamos lá, vamos fazer o nosso diagrama. Teremos aqui 2 círculos, ambos os círculos inseridos no conjunto universo. Então, vamos deixar representado aqui, certo? O primeiro círculo, então, referente aos óculos. O segundo aqui, referente ao boné. Bom, então, normalmente, essa parte do problema, esse tipo de questão, você sempre começa pela intersecção, que é esse setor aqui, ó. 99% dos casos. Mas de vez em quando tem uma questão ou outra que sai um pouco dessa rotina, desse padrão. E essa questão é uma delas, porque ela tem algumas informações únicas que eu vou te mostrar. Mas se a gente quiser começar por aqui, não tem problema, até porque nós temos essa informação. O problema fala aqui, ó, que 10 pessoas usavam ambos, certo? Então eu vou vir aqui e eu vou colocar 10. Beleza, já coloquei a nossa primeira informação.
Agora, o problema vai falar assim, ó, que 16 pessoas usavam apenas óculos. 16 pessoas usavam somente óculos. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 16. Percebeu? Eu não vou subtrair o 10, não vou fazer nada. Por quê? Essas 16 pessoas, né, elas não estavam usando o boné, somente o óculos. Ponto final. Então, toda vez que a banca colocar a palavrinha apenas ou somente, você já coloca ali o valor direto, você não vai subtrair. Se você subtrair, fica errado. Em outras situações, como nós vamos ver, se não tem a palavrinha somente ou apenas, aí nós temos que subtrair. Então, em outros casos que nós vamos ver nessa aula, eu vou te mostrar isso. E a outra informação, o problema fala que, ó, vamos colocar primeiro o valor 30. 30 pessoas usavam exatamente um dos equipamentos. Exatamente. Então, ele está afirmando que 30 pessoas usavam exatamente uma das coisas. Ou a pessoa usava apenas óculos, ou ela usava apenas boné. Então, somando esse grupo de pessoas, deu um total de 30 pessoas. Então, aqui eu tenho 14 pessoas. Porque se eu somar 16 pessoas que estavam usando apenas óculos com 14 pessoas que estavam usando apenas boné, se eu somo os dois grupos, eu tenho um total de 30 pessoas. E foi isso que o problema informou para a gente, tá? Bom, falta uma informação, que é 21 pessoas não usavam boné. Então, peraí. Eu vou pegar aqui, ó, e eu vou excluir o conjunto formado por boné. Nós temos 21 pessoas que não usavam boné. Aqui a gente já tem 16, certo? Mas o total são 21 pessoas. Então, e as outras 5 pessoas? Eu vou colocar do lado de fora. Ah, professor, essas 5 pessoas, então, elas não estavam usando boné, mas também não estavam usando óculos. Justamente. Não tem problema. Mas elas não estavam usando boné, que é o que importa. Entendeu? Então, pensa dessa forma, preenchemos o nosso diagrama e a pergunta do problema é quantas pessoas que participaram do campeonato. Então, basta a gente somar. Vou pegar aqui, ó, 16 mais 10 mais 14 mais 5. Somando todas essas pessoas, você vai achar 45 pessoas e ficamos com a letra A, tá certo? Muito bem. Então, fizemos a nossa primeira questão da noite de problemas de conjuntos. Vai pegando aí a manha, os detalhes que eu vou passando para vocês, tá certo? Perfeito? Fizemos aqui então a nossa primeira questão, vamos para a nossa segunda questão. A questão 2 vai falar o seguinte: uma loja de informática fez uma pesquisa para saber com qual tipo de computador seus clientes tinham preferência para trabalhar. Então, até aqui foi uma leitura. Aí, agora começam as informações. 400 clientes falam que preferem computador de mesa. 600 clientes disseram que preferem computador portátil. E 150 clientes responderam que tanto faz. Né? Ou seja, temos aqui duas situações: o computador de mesa e o computador portátil. Ou seja, nós vamos montar um diagrama com dois conjuntos. Então, já vou montar aqui para a gente deixar pronto, certo? Então, vou colocar os dois conjuntos no conjunto universo. Vamos colocar aqui, ó. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o computador de mesa, por exemplo, e eu vou colocar aqui o computador portátil, certo? Pronto. Aí o problema vai e faz a seguinte pergunta:
Sabendo que todos os clientes optaram por pelo menos um dos dois tipos de computadores citados, qual foi o número de clientes que respondeu à pesquisa? Ou seja, como todo mundo disse que gosta de pelo menos um dos dois, do lado de fora aqui é 0, ó, certo? Não ficou ninguém ali do lado de fora, então isso a gente já sabe. Aí aqui agora a gente vai seguir o padrão que eu te falei. Nós vamos começar pela intersecção. O problema fala que 150 clientes responderam que tanto faz. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 150. Então você sempre começa pela intersecção, certo? Sempre pela intersecção. Aí agora tome os devidos cuidados que eu vou te mostrar. Vamos pegar uma outra informação. 600 clientes disseram que preferem o computador portátil. 600. Aí você olha todo o conjunto formado pelas pessoas que gostam do computador portátil. Lá dentro nós já temos um grupo de pessoas. Aqui dentro nós já temos 150 pessoas. Então eu tenho que fazer 600 menos essas 150 pessoas, certo? Eu tenho que subtrair justamente porque senão eu vou contar essas pessoas duas vezes. Na primeira questão, você viu que a gente jogou o valor direto, a gente não subtraiu por conta da palavrinha apenas. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Aqui o problema diz que 600 pessoas preferem o computador portátil. Não quer dizer que não tenha pessoas que também preferem o computador de mesa dentro desse grupo de 600 pessoas. Se o problema tivesse falado que 600 pessoas disseram que preferem somente o computador portátil, eu ia colocar ali 600 pessoas e não iria fazer a subtração. Então preste atenção nesse detalhe. Fazendo aqui 600 menos os 150, nós vamos achar 450. Tá certo? Beleza. Continuando, nós temos agora 400 clientes falaram que preferem o computador de mesa. 400 clientes preferem o computador de mesa. Aí quando eu olho o conjunto formado pelas pessoas que preferem o computador de mesa, lá dentro nós já temos aqui, ó, 150 pessoas. Mas o total é de 400, então tem que fazer 400 menos quem já está ali dentro. Fazendo essa diferença, você vai achar aqui 250 pessoas. Agora, né, vamos pontuar aqui um detalhe. Quem são essas 250 pessoas? São aquelas pessoas que preferem apenas o computador de mesa. Quem são as 450 pessoas? São aquelas pessoas que preferem apenas o computador portátil, tá certo? Bom, sendo assim, preenchemos todo o nosso diagrama, colocamos todas as informações e a pergunta do problema é esse valor aqui do lado de fora. Qual foi o número de clientes que respondeu à pesquisa? Então basta a gente somar 250 mais 150 mais 450. Essa soma nos leva a 850 pessoas. E aí ficamos, então, com a letra B. Belezinha? Então, fizemos aqui a nossa segunda questão de problemas de conjuntos. Pessoal, vai curtindo aí, tá? Curta a aula, se você não está inscrito no canal, se inscreva, vai ajudando esse professor aqui a alcançar mais pessoas. Vamos para a terceira questão. A terceira questão vai falar o seguinte, preste atenção. Um mercado distribuiu amostras de 2 produtos. Então veja, um mercado distribuiu amostras de 2 produtos para os 200 clientes. Pegar aqui, ó, para os 200 clientes que estavam naquele momento fazendo compras. Então, a nossa população total nesse momento
é de 200 pessoas. Sabe-se que, agora vem as informações, sabe-se que 140 clientes provaram a amostra do produto 1, 100 clientes provaram a amostra do produto 2 e 20 clientes não provaram nenhuma das amostras. Sendo assim, quantos clientes provaram as amostras 1 e 2? Então, aqui, ó, a pergunta do problema é justamente a intersecção, percebeu? Então, a pergunta do problema é justamente a intersecção. Aqui nós temos o produto 1 e 2, que eu vou chamar de A e B, fica melhor. Então, eu vou fazer o seguinte, novamente, nós vamos ter um diagrama com dois conjuntos. Ambos os conjuntos inseridos no conjunto universo, tá certo? Bom, o que acontece? Eu vou colocar aqui, ó, o produto 1 vou chamar de A, o produto 2 de B. Ó, aqui você tem que tomar muito cuidado, porque você precisa seguir o padrão. Nós temos que começar pela intersecção. Só que esse valor nós não temos. Inclusive, é a pergunta do problema. Então, você vai vir aqui, por exemplo, e vai chamar por X. Você não pode esquecer disso, certo? Bom, aí agora vamos às outras informações. 20 clientes não provaram nenhuma das amostras. Então, esses 20 clientes vão ficar do lado de fora. Nós não temos que fazer nenhum detalhe. Agora é um cuidado minucioso que você tem que ter. Vamos lá, 100 clientes provaram a amostra 2, né? Que nós chamamos de B. Quando você olha todo o conjunto formado pela amostra B aqui, ó, lá dentro nós já temos X pessoas. Se o total é 100, você tem que vir aqui e colocar 100 menos X, que já estava lá dentro. Então, eu não posso esquecer, a não ser que o problema usasse as palavrinhas apenas, somente, mas como não foi usado, eu preciso fazer essa diferença, essa subtração. A outra informação é que 140 clientes provaram a amostra do produto 1, o do produto A. 140 clientes. Quando eu pego aqui o produto A, por exemplo, lá dentro nós já temos X. O total é de 140. Então, você vem aqui e coloca 140 menos quem já estava lá dentro, menos X. Beleza? Então, vai pegando o jeitão que você tem que fazer esse tipo de questão. Agora, preenchido o nosso diagrama, e o problema fala que a nossa população, ó, é de 200 clientes, certo? Então, como que eu vou fazer para poder encontrar o X? Nós vamos formar a seguinte equação. Você vai pegar aqui, ó, 140 menos X, mais o X, mais 100 menos X, mais o 20. Eu não posso esquecer, eles não usaram nenhum dos produtos, mas fizeram parte da pesquisa. Tudo isso vai ser igual a 200, belezinha? Então, eu vou cortar aqui, ó, menos X com mais X, vai sobrar ali o menos X, 140 com 100, 240 com 20, 260, mais 260, que vai ser igual a 200. Eu vou passar o menos X para lá e o 200 para cá. Então, vai ficar assim, ó, 260 menos 200, que eu estou passando para cá. Isso é igual a mais X. Do lado de cá era menos X, passamos para lá, foi mais X. E aí nós vamos ter que X é igual a 60. Né? Ou seja, da nossa população de 200 clientes, 60 clientes, né, provaram tanto a amostra 1 quanto a amostra 2. Foi justamente o valor aqui da nossa intersecção. E aí, pelas alternativas, ficamos com a letra C. Tá certo? Beleza. Fizemos, então, aqui a nossa
Terceira questão, passamos pelas 3 primeiras questões, que foi no padrão de problema de conjunto com 2 diagramas, com 2 conjuntos. Agora, a gente vai pegar a próxima questão, que vai ser com 3. Com 3. Então, o problema fala assim, ó. Um hotel em São Bento do Sul, em um fim de semana, disponibilizou para seus, olha só o total, 120 hóspedes, 3 opções de passeios em horários diferentes. Caso o hóspede desejasse ir a mais de um, sendo elas. Aí nós temos o primeiro, Morro da Igreja. Segundo, Museu da Oxford. E terceiro, Praça Getúlio Vargas. Então, cada conjunto cada passeio vai ser representado por um conjunto. Então, já vou colocar aqui, certo? O nosso diagrama, quando for com 3 conjuntos, você vai seguir esse padrão aqui, certinho? Tá aqui. E aí eu só vou colocar um primeiro nome, eu vou colocar aqui, ó, Morro, que é o primeiro passeio, que é o Morro da Igreja. O segundo aqui, vamos colocar o museu. E o terceiro ali, a praça. Bom, e aí o que você tem que lembrar? Que esse tipo de questão agora, com 3, o padrão é o mesmo. Você tem que começar aqui, ó, pela intersecção dos 3. Ah, professor, não temos essa informação. Você vai chamar por X. Aí, quando é o tipo de questão que nós não temos essa informação, que a gente tem que chamar ali por X, aí a gente tem que tomar um cuidado redobrado, beleza? Mas vamos lá. Aí nós temos aqui todas as informações. E aí o problema pergunta: assim, é correto afirmar que não foram a nenhum dos 3 passeios. Então a gente tem que achar esse X, esse povo que está ali do lado de fora. Então vamos lá, vamos começar. Ó, 10 hóspedes foram aos 3 passeios. Então aqui, ó, nós já sabemos que é 10. Então já começamos pela intersecção dos 3. Agora a gente vai pegar de 2 em 2. Veja, 17 hóspedes foram ao museu e à praça. Ó, intersecção. 17 hóspedes, museu e praça. Museu e praça é todo esse setor aqui, ó, que eu tô te mostrando. Só que lá dentro nós já temos 10. Se o total é de 17 pessoas, faltam 7 pessoas, ó. 7 mais 10, 17 pessoas dentro da intersecção de museu e praça. Tá certo? Cuidado. Quer ver a outra informação, ó? 15 foram ao Morro da Igreja e ao museu. Então, Morro da Igreja e museu é esse setor todo aqui. Lá dentro já tem 10. O total é 15, tá faltando 5. Aí eu coloco ali. Agora, cuidado, veja só. 9 foram, opa, olha aqui que interessante, apenas ao Morro da Igreja e à praça. O Morro da Igreja e a praça é esse setor aqui. Como tem a palavrinha apenas, você não vai subtrair. Você vai vir aqui e vai colocar o 9 direto. Coloca o 9 direto. Entendeu? Não tem que subtrair. Por exemplo, a primeira informação, a informação de cima, eram 15 hóspedes que foram no morro e no museu. Só que já tinha 10. Então, 15 menos 10 ficou 5. Viu? Então, a gente fez uma subtração. Agora, essa informação dos 9 hóspedes tem a palavrinha apenas. Então, eu não vou subtrair. Coloco o valor direto. Cuidado com esses detalhes. É aqui que todo mundo erra problemas de conjuntos. Tá certo? Vamos continuar. Aí nós temos ali, ó, 25 hóspedes foram, ó, novamente, apenas a praça. Apenas. Cadê a praça? Eu vou vir aqui e vou colocar 25. Eu não vou subtrair com quem está lá dentro. Né? O problema deixou claro que essas 25 pessoas só foram na praça e lugar nenhum mais. Então já é algo exclusivo. Tá certo? Então tá aqui, ó. Agora, olha a diferença. 51 foram ao morro.
Então eu vou lá no morro, que está aqui, ó. Eu vou colocar 51 menos todo mundo que já está lá dentro. Quando você pega todo o conjunto formado aqui pelo morro, ó, lá dentro nós já temos 10, 9 e 5, 24, né? Então é 51 menos 24, que vai dar 27. Quem são essas 27 pessoas? São aquelas que foram apenas no morro. E aí a outra informação, 42 hóspedes foram ao museu. Não tem palavrinha apenas, somente nada. Então eu vou vir aqui no museu, 42 pessoas menos. Aí eu vou pegar todo mundo que já está lá dentro e eu tenho que tirar 10, 5 e 7. Vai dar 22 pessoas que já estavam dentro do conjunto do museu. Então não posso contar novamente. Então eu vou subtrair 42 menos 22, vai ser o que aqui, ó? 20. Quem são essas 20 pessoas? São aquelas que foram apenas no museu. Igual aqui, ó, essas 25 pessoas que foi dado já na própria questão. São as pessoas que foram apenas na praça. O problema é saber quantas pessoas que não foram a nenhum dos 3 passeios. Nós temos um total de 120 hóspedes, que é a nossa população do problema. Então nós temos que somar todos os pedaços e tirar dos 120. Então você vai pegar ali, ó, cuidado para não esquecer de ninguém. 27 mais o 9 mais o 10 mais o 5 mais o 7 mais o 20 mais o 25. Aí eu vou pegar mais o x que eu quero saber. Essa soma é 120. Então vamos lá. Se você somar todo esse grupo aqui, você vai achar 103 mais o x, que vai ser igual a 120. Passo o 103 para o outro lado. X é igual a 120 menos o 103. Conclusão, x é igual a 17. Com isso, então, nós achamos aqui 17 pessoas que das 120 pessoas que não foram em nenhum passeio. Saco cheio, falou, não vou nisso não, vou ficar descansando aqui no hotel mesmo, sem nenhum problema. E aí, pelas alternativas, vamos marcar aqui a letra B. Então, quando é com 3 conjuntos, você está percebendo aí que dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que tomar cuidado sempre com essas palavrinhas, apenas, somente. Vamos pegar outra questão semelhante a essa para você ver. Ó, também com 3 conjuntos, mas vamos lá. Primeiro vamos ver o que o problema está falando. Em uma pesquisa que foi realizada com, olha só, já temos a população, 320 pessoas, para saber em qual dos 3 candidatos à presidência da Associação dos Servidores Municipais elas votariam. Foram feitas as seguintes perguntas. Você votaria no candidato A, no B, no C? E aí nós temos os resultados, que a gente já vai ver. E aí o problema faz a seguinte pergunta. Das 320 pessoas entrevistadas, quantas não votariam em nenhum deles? Ou seja, o povo de fora novamente. Então vamos colocar aqui o nosso diagrama, semelhante ao da questão passada. 3 conjuntos. Inserimos aqui no conjunto universo. Aí eu tenho o candidato A, B e C. Tá vendo? O candidato A, B e C. E aí o que acontece? Como você já sabe, temos que começar pela intersecção dos 3. E aí agora a gente vai analisar de baixo para cima, porque aqui, ó, 20 pessoas votariam em qualquer um deles. Então eu vou vir na intersecção e vou colocar 20. E agora eu vou pegando as informações e vou subindo. Veja, 59 pessoas votariam em B e C, certo? Então, ó, veja que
Não teve palavrinha apenas ou somente. Vai prestando atenção. Então, 59 pessoas B e C, então é justamente esse setor aqui, ó. Só que lá dentro já tem 20. 20 para 59, temos 39. Outra informação, 68 pessoas votariam em A e C. Não teve palavrinha somente apenas. A e C, nós temos esse setor aqui, ó. Né? São 68 pessoas. Lá dentro nós já temos 20. 20 para 68, faltam 48 pessoas. Outra informação, 70 pessoas votariam em A e B. Tá vendo? 70 pessoas votariam em A e B. E aí, A e B tá aqui, ó. 70 pessoas. Lá dentro, nós já temos 20. Né? Nós já temos 20. Para 70, então vão ser 50 pessoas. E agora vem a parte individual. Ó, 150 pessoas votariam em C. Aí eu pego o conjunto C e vou colocar 155 menos todo mundo que já está lá dentro, certo? Então eu tenho que olhar todo o conjunto C. Lá dentro eu tenho 48 mais 20 mais 39. Vai dar aqui, ó, 107 essa soma. E aí, fazendo essa diferença, nós vamos achar 48. Vou pôr espremidinho aqui, ó. 48. O que são essas 48 pessoas? São aquelas pessoas que votariam apenas no candidato C. Olha só, 160 pessoas votariam em B. Não tem palavrinha somente apenas, então eu tenho que fazer 160 pessoas menos todo mundo que já está dentro de B. Que nós temos ali 50, 20 e 39. Isso nos leva a 109. Certo? 160 menos 109, nós vamos ter 51 pessoas. Essas 51 pessoas são aquelas que votariam apenas no candidato B. E aí nós temos a última informação, que são 150 pessoas que votariam em A. Que também não teve, ó, nenhum peguinha, foi uma questão tradicional. Não teve nenhuma palavrinha apenas, nada somente, exatamente, pelo menos, não teve nada. Então você vem aqui e coloca 150 menos todo mundo que já está ali dentro. Então você tem aqui, ó, 48 mais 20 mais 50. Isso nos leva a 118. 150 menos 118, 32 pessoas. Essas 32 pessoas são aquelas que votariam apenas no candidato A. E aí nós queremos saber esses caras que estão aqui do lado de fora, que não votariam em nenhum dos três. Sendo assim, a gente vai fazer a soma. Então você tem 32 mais 48 mais 50 mais 20 mais 39 mais 51 mais 48 mais X. E aqui, ó, a população total, vou pôr até aqui, ó, 320. Isso é igual a 320, tá certo? Cuidado, que eu já tive relatos de alunos que, eu fui na hora de somar ali todas as partes do meu diagrama, acabei esquecendo um termo, um valor. Cuidado para não deixar ninguém de fora. Toda essa soma aqui, você vai achar 288 mais o X, que é igual a 320. X, então, vai ser 320 menos 288, que é 32 pessoas. Ou seja, da nossa população de 320 pessoas, 32 pessoas não votariam em nenhum dos três. Ficamos aqui com a letra A. Tome cuidado que tem situações que a banca vai relacionar com porcentagem,
com fração. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Tá certo? Belezinha? Fizemos então as nossas 5 questões direcionadas para não ficar aí cansativo para você também. Reta final agora essa semana, tem outras matérias para você revisar. Eu quero ser muito pontual e direto ao ponto no que você precisa dominar, para que também você tenha tempo para as outras matérias. Eu sei como que funciona, a gente fica uma pilha nessa semana, principalmente o candidato que realmente estudou e que teve uma pegada muito forte e chega na semana da prova, pilha mesmo. E tem aquele candidato que não estudou nada e fala, vou tentar fazer alguma coisa, querendo ou não, ele acaba ficando um pouquinho mais tranquilo, porque a consciência dele já acusou, não estudei mesmo. Então, pega um pouquinho de cada, vai fazendo, igual aqui, fizemos uma aula aqui, mais ou menos 40 minutos, nossa, foi isso, isso e isso, pronto, agora eu peguei a manha, entendeu? Para você dar um fechamento aí na sua cabeça, a gente vai ter aula aí a semana toda, tá certo? Fique em paz que vai dar certo. Qualquer dúvida depois, me mande lá pra gente não perder tempo, pra gente ficar focado aqui no nosso tempo mesmo. Belezinha? Então, muito obrigado pela sua presença. Curta, compartilhe, né? Pensamento mais que positivo que vai dar tudo certo. Belezinha? Tamo junto e eu te vejo na próxima.